Queridos irmãos, queridas irmãs, somos convidados nesta Eucaristia, em especial, nesse dia eucarístico, a percorrer o caminho do Cristo ressuscitado, para que assim, cada um de nós também possamos participar da sua redenção. Paulo, percorrendo o caminho da redenção, ele se dedica, como nos mostra a palavra de Deus, de forma integral, à difusão da sua palavra e, sobretudo, ao testemunho do Cristo ressuscitado, como Messias para as nossas vidas. E um fato importante que esta palavra nos dirige é que nós percebemos diariamente o que acontece na vida de Paulo. Tanto a resistência das pessoas muitas vezes para acolher o mistério de Deus, como também a adesão daqueles que se convertem e acolhem o Deus da vida. Porém, Paulo diz: eu vos anunciei, eu vos dei o testemunho. A responsabilidade é de cada um de vocês. Todos nós somos responsáveis por aquilo que nós cultivamos na nossa mente e principalmente no nosso coração. E é aquilo que nós acolhemos na nossa mente e no nosso coração que vai nos fazer participar da redenção ou da condenação. Por isso o Evangelho complementa tudo isso quando nos mostra Jesus que diz: pouco tempo e não me vereis, pouco tempo e me vereis de novo. Os discípulos não entenderam o que significa este pouco tempo. E será que nós entendemos o que significa esse pouco tempo? O tempo para Deus, para Jesus, é muito diferente do tempo para um ser humano. A visão da vida e do tempo para Deus, ela é muito mais infinita que para o ser humano. Jesus diz que enquanto o ser humano cultiva as coisas deste mundo, ele se alegra, enquanto aqueles que cultivam as coisas divinas, muitas vezes diante daquilo que acontece em Jesus e a cada um de nós, vai ficar triste, vai se lamentar. Mas nós poderíamos dar apenas um exemplo que pode nos ajudar a entender um pouco esse Evangelho, sobre este pouco tempo. Me vereis e não me vereis. Jesus instituiu a Santa Ceia. E os discípulos participaram deste momento sagrado da instituição da Eucaristia. 50 dias depois, com a festa de Pentecostes, com a ascensão de Jesus, Jesus vai para o Pai, como ele anuncia no Evangelho. E os discípulos, poucos dias depois, se reúnem para celebrar a Eucaristia. E quando eles consagram o pão e o vinho, eles percebem e têm a grande convicção da presença vivificante, real de Jesus, que estava ao seu alcance e que hoje também, quando nós celebramos a Eucaristia, está ao alcance de cada um de nós. Eles perceberam que este Jesus que foi para junto do Pai, ele estava novamente presente na vida concreta de cada um deles.
E esta presença que hoje também, como quinta eucarística, nós precisamos sentir no nosso coração. Como o próprio Jesus diz, a Eucaristia é o momento em que nós nos colocamos em oração sem cessar diante de Deus. É o momento em que nós acolhemos o maior mistério do amor que a humanidade recebeu, a doação da própria vida de Jesus. Por isso a Eucaristia, como nos diz a liturgia de hoje, é o instrumento que move de forma central a nossa fé, para transformar o nosso desânimo em ânimo, para transformar muitas vezes aquilo que incomoda no nosso coração na serenidade e na paz interior, para que aquilo que é simplesmente uma paixão do ser humano se transforme numa comunhão. A Eucaristia é o ápice de nossas vidas, quando nós transformamos o nosso coração num coração frágil, pecador, num coração que esteja na graça divina, que não só neste momento da Eucaristia receba esta comunhão, mas para que o nosso coração esteja sempre em comunhão com Deus, mas principalmente também entre nós, como família e comunidade de irmãos. Peçamos esta graça para que nesta manhã nós possamos participar desta Eucaristia e em cada dia, não como um peso em nossas vidas, mas que nós possamos, como nos diz o Evangelho de hoje, fazer com que as dificuldades da nossa vida, elas possam se transformar em alegria. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E que nós possamos dizer sempre com muita disposição que o Senhor nos dê sempre este pão sagrado do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diante do mistério do amor de Deus, que se faz presente em nossas vidas, pela nossa acolhida, pela nossa participação, elevemos a Ele nossas preces. A cada invocação rezemos juntos. Senhor, atendei o clamor de vosso povo.